Olá, Rafael, boa noite. O meu nome é Josué. Eu tenho 38 anos e sou cabra macho desses interior pernambucano. Desde já eu peço desculpa pelo meu linguajar, mas eu sou homem vivido na roça e é assim que eu falo. Eu nasci em uma família bem humilde. A minha mãe tinha 8 filhos, 5 meninas e 3 meninos. Eu era o mais novo. A minha mãe cuidava da casa e dos filhos, e o meu pai trabalhava de peão em uma fazenda, a fazenda do compadre Jubileu. E com 13 anos, eu vi as minhas irmãs se tornando quenga. A mais velha foi ganhar a vida no cabaré de Miroca. E com 17 anos, ela virou quenga. Miroca era um travecão, homem com barba raspada, musculoso, com voz grossa, usava blusinha, saia curta e uma calcinha vermelha enfiada no rego. A mandioca mal aparecia na calcinha. Sabe-se lá onde ele a enfiava. Miroca era uma cafetina que pegava as quengas virgens e colocavam elas para trabalhar em troca de mixaria. O meu pai se entupia de cachaça e o dinheiro dele era só para beber, e mesmo são, ele parecia estar bêbado. Porém, ele não era daqueles bêbados agressivos. Ele era um completo palhaço. Teve um dia que teve o concurso na boquinha da garrafa, e na época que o grupo o Tchan fazia sucesso, e ele, mamado de cachaça, pegou uma calcinha vermelha da minha mãe, enfiou no rego e acreditem, ele ganhou o primeiro lugar do concurso na boquinha da garrafa. E com o dinheiro do prêmio ele obviamente gastou tudo em cachaça e nem roupas para ele comprava. E por falta de cuecas, ele usava as calcinhas da minha mãe para ir trabalhar. E os peões da fazenda, lógico, que não deixava barato, e a gozação era geral. A minha outra irmã também virou quenga, mas essa era uma quenga virgem, porque o negócio dela era mulher. Então ela fugiu de casa com uma moça que veio da Paraíba e sumiram o sertão afora. A minha outra irmã faleceu aos 14 anos. Ela caiu do cavalo e quebrou o pescoço, e ficamos arrasados com a tragédia. O meu pai bebeu mais ainda. Ele chegou no velório dando aquele show. Ele bateu no coveiro, porque o coveiro queria enterrar a minha irmã, e ele queria ser enterrado junto. E por fim, ele cantou uma música da Carmen Miranda, chamada Taí, Eu Fiz Tudo Pra Você Gostar de Mim, que era uma música que a minha irmã gostava muito, e ela cantava todo dia quando lavava a louça. O meu pai não conseguia cantar sem chorar, e mal conseguia ficar de pé. Bem, o tempo foi passando, as minhas outras 2 irmãs se casaram e foram embora de casa. E o meu irmão Augusto, com 14 anos, ele engravidou uma mulher de 30, se apaixonou por ela e foram morar juntos. Pouco tempo depois, a minha mãe tirou a própria vida. Ela sofria de depressão, mas na época as pessoas não sabiam o que era isso, e o meu pai sempre achava que era frescura dela. O meu pai se tornou um homem triste e solitário, e ele vivia nos bares e caído nas praças. A minha família, antes composta por 10 pessoas, agora éramos apenas 3. O meu pai, o meu irmão César, com 15 anos, e eu com 13. Um dia, estávamos sem ter o que comer em casa. Então eu fui até a fazenda onde o meu pai trabalhava para pedir comida ao seu Jubileu. Então, eu encontrei o filho dele que me atendeu e falou que o seu pai estava em viagem.
Então eu perguntei se ele não tinha mistura para eu e o meu irmão almoçar, mas eu não queria de graça. Disse a ele que eu poderia trabalhar. O filho do fazendeiro tinha 16 anos na época. Ele me ofereceu R$ 10 em troca de um favor. R$ 10 em 1997 era muito dinheiro. Então eu disse que faria tudo o que ele quisesse. Então ele me levou para a mata, nos fundos da fazenda, e me obrigou a satisfazer todos os seus desejos sexuais. Eu não gostava daquilo, mas a fome me obrigava a me prostituir para o filho do fazendeiro em troca de dinheiro. Às vezes, ele me dava R$ 10, 5 ou até mesmo R$ 2, mas era o suficiente para comprar comida para mim e para o meu irmão. Os abusos duraram dos meus 13 aos 15 anos, até que criei coragem e contei tudo o que aconteceu para o fazendeiro que era o seu pai. O fazendeiro jubileu, ele puniu o filho severamente, e então ele me deu um emprego na fazenda, e eu comecei a trabalhar cuidando das plantações e dos animais, e com o tempo eu consegui que o meu irmão também trabalhasse ali. E quando eu tinha 18 anos, o meu pai morreu de cirrose, e éramos somente o meu irmão e eu em casa. Eu nunca tinha ficado com uma mulher antes, pois os abusos que eu sofri na infância me tornaram muito sensível a qualquer coisa relacionado a atos sexuais. Então, resolvi encarar o medo e fui até o cabaré de Miroca. Nessa época, a minha irmã mais velha já não trabalhava mais lá. Quando cheguei no cabaré de Miroca, ela me disse para escolher uma moça, e eu escolhi uma morena de uns 20 anos. Ela era muito linda, porém, o seu preço era incompatível com o meu salário. Então tudo que eu pude pagar foi uma coroa de uns 50. Ela era muito experiente, e com o tempo, eu confesso que eu fui gostando daquela Kenga. Ela conhecia todas as posições do Kama Sutra, e isso me deixava louco. A coroa se chamava Claudineia. Claudineia saiu do cabaré, pois ela já tinha mais de 50, e Miroca não queria mulheres daquela idade por lá. Então, com um pouco dinheiro, Claudineia alugou um barraco e eu fui morar com ela e ajudava ela a pagar as contas de casa. E apesar de Claudineia ser 30 anos mais velha que eu, de certa forma, eu gostava daquela ex-Kenga e resolvi assumi-la. Não tivemos filhos devido à sua idade, mas Claudineia, ela tinha o hábito estranho de sair quase toda noite. Dizia ela que iria recolher ervas na mata para desidratar e vender como chá na feira da cidade. E realmente ela fazia isso. Mas eu ficava me questionando, por que tem que ser de madrugada? Uma vez, eu disse o seguinte com ela: Venha cá, Kenga. Hoje eu vou com tu nesse mato aí que tu disse que vai. Deve ter muita cobra nesse mato aí. Eu quero ir com tu, vice? Ela ficou muito brava e disse: Sai do meu pé, homem. Deixa eu fazer meu trabalho em paz. Dá sossego. Já não basta olhar pra sua cara todo dia. Agora quer me vigiar à noite também, é? Pois vá, capeta. Vá. E como diz o ditado, pau que nasce torto nunca se endireita. Eu disse: Oxe, eu vou mesmo pro mato, já que tu desconfia de mim. Tomara que eu encontre uma cobra bem grande mesmo, que hoje eu vou fazer jus ao apelido que Miroca me deu, domadora de sucuri. Ela disse e saiu em seguida. Minha vontade
era de ir embora daquela casa e voltar para a casa que era dos meus pais. Mas esperei um pouco e resolvi seguir aquela desavergonhada e ver quem era o cabra safado da sucuri grande. Que eu ia cortar essa sucuri era na faca. Peguei o lampião e fui rumo à mata. Me aproximei um pouco e comecei a ouvir gritos abafados, como se alguém balbuciasse alguma coisa. Os gritos foram diminuindo, mas ao mesmo tempo pareciam gemidos. Eu fui correndo até onde vinham os gritos, peguei o meu facão e fui me embrenhando cada vez mais na mata, até que cheguei perto de um rio onde já não tinha mais mata. Era somente a margem de terra, e ali estava bem escuro. Mas a poucos metros eu percebi que duas pessoas se atracavam. Eu apontei o lampião e o que eu vi fez as minhas pernas ficarem bambas naquele momento. Uma enorme cobra estava enrolada em Claudinéia, e a cabeça da cobra era literalmente a cabeça de uma mulher, porém muito grande. E aquela cobra engolia a Claudinéia. E metade do corpo de Claudinéia estava dentro daquela enorme cobra com cabeça de mulher. Bem, para explicar melhor, era uma mulher que da cintura para baixo era uma enorme cobra, e ela tinha a pele escamosa e esverdeada, e a sua boca se esticava de forma anormal, enquanto ela engolia Claudinéia. Claudinéia olhava para mim com lágrimas nos olhos. Eu peguei o facão e finquei com toda a força na barriga daquela cobra. Ela então me deu uma rabada, me jogando para longe. Em seguida, ela entrou no rio com Claudinéia ainda em sua boca e o facão cravado em sua barriga. Eu observei a movimentação na água, mas na queda, o lampião quebrou e se apagou, então não deu para ver muita coisa. A agitação na água parou. Eu corri dali, fui até a fazenda que eu trabalhava e chamei os peões que faziam a ronda noturna. Mas nada foi encontrado, nem a cobra e nem a Claudinéia. Todos acreditaram que realmente foi um ataque de sucuri, mas mulher cobra. Eles riram de mim e falaram que eu estava ficando alucinado igual ao meu pai. Eu fiquei muito triste, porque no fundo eu gostava da Claudinéia. Então, poucos dias depois, eu retornei ao cabaré de Miroca para procurar outra quenga. Conversei com Miroca sobre o ocorrido e no decorrer da conversa, eu percebi que ela andava com dificuldades, como se sentisse dor. Agarrei Miroca e levantei o seu vestido, e lá estava um curativo e pontos em um machucado que parecia ser um corte profundo. Então eu falei: seu traveco sem vergonha, você vira bicho e comeu a minha quenga. Eu vou te matar aqui agora. Ela disse: aquela quenga era minha, você a roubou de mim. Vai embora daqui, cabra safado. Eu te farei uma visita hoje para Olinda, em Pernambuco. Hoje eu sou caminhoneiro, me casei e tenho 3 filhos. E sempre que conto essa história, eles se arrepiam de medo da mulher cobra. Boa noite. Boa noite. A minha avó se chamava Raquel e veio ao mundo no dia 24 de junho de 1903, em uma senzala, na vila de Santo Antônio das Almas de Itabaiana. Lembrava que nascera liberta, beneficiada pela lei do ventre livre, e viveu ao lado da sua mãe cativa, deixando-a só após a sua morte.
quando então arranjou um casamento e mudou-se para Aracaju, nas cercanias do Morro do Bonfim, região frequentada pelos desabonados relegados ao limbo social, trabalhando de sol a sol para sobreviverem. Ela vendendo cocada, aguardente, lavando e passando roupa na vizinhança. E o seu marido carregando sacos de açúcar e outras mercadorias no porto ali próximo, em uma rotina pesada que comprometeu a sua saúde e o levou à morte. E assim, deixando a minha avó com 4 filhos para cuidar. Tempos depois, ela perdeu a visão trabalhando na torragem de café. E todos os dias, a minha tia levava uma marmita com almoço e janta da minha avó. E na volta para casa, ela ficava solta na rua com outros garotos de sua idade. Bem, a avó Raquel faleceu aos 98 anos de idade, em uma casinha na atual Rua Simão Dias, totalmente lúcida. Algumas vezes eu dormia lá, e quando isso acontecia, sentávamos, eu no batente da soleira e ela em um banco de madeira ao lado da porta. Então, ela me contava histórias do tempo da escravidão, dos castigos, das fugas, das práticas de resistência e do cotidiano de trabalho e sofrimento que a sua mãe passava. A minha avó tinha uma memória muito poderosa para alguém da sua idade. Ela lembrava de nomes e acontecimentos sem muita dificuldade. E entre tantos relatos que ouvi em silêncio, um que me marcou tão profundamente que eu lembro com detalhes até os dias de hoje foi o do lobisomem. Estávamos na Semana Santa e a história escolhida foi a de uma entidade fantasmagórica que assombrava as noites frias das veredas do interior brasileiro: o lobisomem. Com a voz serena e firme, ela disse que era um homem que foi castigado por Deus por ter cometido os piores pecados que podiam existir, sendo condenado a virar um bicho de encantamento, meio homem, meio lobo, em noites de lua cheia, e assim também no tempo da quaresma. Ele corria pelos becos e campos à procura de vítimas, e tinha preferência por crianças recém-nascidas. Se alimentava de sangue, e os dentes pontiagudos penetravam até os ossos daqueles que o atacavam. Também possuía a nhaca de bicho do mato, um par de chifres na testa e olhos que cuspiam fogo. Quando o homem se tornava uma pessoa comum, sem qualquer vestígio do seu lado sobrenatural. E desse modo, ninguém podia afirmar quem era a besta fera que assombrava aquela região. Suspeitavam de muitos: barbudos, fedorentos, eremitas que viviam afastados do convívio social, ciganos ou qualquer um que não se enquadrasse nos padrões definidos pela igreja. O mistério sobre a criatura pendurou por décadas, e muitos que se aventuravam a capturá-lo sumiram sem deixar rastros ou enlouqueceram, surtando assim em noites de lua cheia e sendo alvo de gozação. Mas enfim, o ser que personificava o mal sobre a terra teve a sua identidade descoberta por uma pessoa que ninguém jamais poderia imaginar ser capaz de tal proeza.
Isso mesmo, a minha avó. Contou ela que a sua viagem de Santo Antônio das Almas até Aracaju foi feita em um carro de bois, o que obrigava os viajantes a fazerem várias paradas para descansar o corpo, comer ou comprar provisões nas vendinhas existentes pelo caminho. Em uma delas, o Antônio, que era o nome do meu avô, ele desceu para providenciar água e demorou-se mais do que o suficiente. A minha avó, muito impaciente, foi até a vendinha em busca do seu companheiro, e avistando ele no balcão a prosear com o vendeiro, o qual não o conhecia, quando o vendeiro levantou as vistas, os seus olhos se cruzaram com os olhos da minha avó, e assim foi como se uma corrente de energia invadisse o ambiente. A minha avó enxergou naquele homem o lobisomem em toda a sua horripilante figura. Um calafrio repentino alternou-se com rajadas de calor atravessando o seu corpo, impossibilitando-a de falar ou fazer qualquer movimento. O meu avô, apercebendo ali na porta da vendinha, logo a chamou, mas ela ficou ali imóvel, sem dizer uma palavra. A vendinha ficava no meio da estradinha deserta, e o comércio era mais rota de viajantes. Bem, já se passavam das 7 horas da noite. A lua estava cheia e um forte vento assobiava lá fora. O meu avô foi até ela, e o vendeiro, percebendo que a moça havia descoberto a sua verdadeira identidade, ele logo desapareceu. E a minha avó só conseguiu dizer a seguinte frase: "É ele, Antônio, o lobisomem!" Neste momento, os meus avós só escutaram uma barulheira tremenda nos fundos daquela vendinha. Eram gritos e barulhos de ossos se quebrando. O meu avô segurou a minha avó pelo braço e tentaram sair dali e subir na carroça de bois o mais rápido possível. Porém, foram surpreendidos por uma criatura demoníaca que estava logo ali, em sua frente. Um ser demoníaco de olhos flamejantes, garras afiadas, chifres e uma enorme cabeça de lobo. A criatura andava encurvada, mas mesmo assim parecia ter no mínimo 2 metros de altura. A coisa pulou em cima da carroça de bois e em seguida tentou atacar os meus avós. Porém, ambos correram de volta para a vendinha, trancaram tudo e ficaram ali a noite toda, ouvindo a fera tentar derrubar a porta a todo custo. E toda aquela livuzia só parou quando apareceram os primeiros raios de sol. Conta a minha avó que a fera urrava, uivava, chorava e até mesmo sussurrava palavras incompreensíveis. E quando amanheceu, o meu avô saqueou a vendinha, levando consigo bebida, fumo e suprimentos para a viagem, e em seguida incendiou o lugar. Isso era o mínimo que ele poderia fazer por todas as vidas ceifadas por aquela fera. Dali, eles seguiram viagem por dias, até chegar em Aracaju, no Sergipe. O meu avô estava com um corte no braço. Corte esse feito pela fera. A partir daí, ele apresentou alguns comportamentos estranhos
até o dia da sua morte anos mais tarde. Porém, naqueles dias de viagem, ele viajava somente durante o dia, e à noite repousavam sempre em alguma hospedaria. Anos depois, quando a minha avó teve o meu tio mais velho, conta ela que aquela fera sentiu o cheiro da criança e apareceu à noite no quintal da sua casa, no mesmo dia em que a criança nasceu. E a todo custo, a fera queria entrar na casa para pegar a criança. Mas o meu avô estava ali para impedir. Ele saiu atrás da fera com a sua espingarda e os seus 2 cães de caça, deixando a minha avó sozinha em casa, somente com uma vizinha que era parteira. E 1 hora depois, o meu avô retorna todo lascado. A minha avó o pergunta o que aconteceu, e ele simplesmente diz que os cães cercaram a fera, e assim ele pôde meter 2 tiros na criatura, que então saiu cambaleando mato adentro. A minha avó achou muito estranho essa explicação, pois ela não ouviu barulhos de tiros, e também, se o meu avô atirou na besta fera, porque ele estava todo maltrapilho, com as suas roupas toda rasgada. E porque também ele exalava um fedor, qual jamais a minha avó sentirá antes. Bem, os anos foram passando e vieram mais 3 gestações. E a minha avó, mesmo sendo devota de religião de matriz africana, ela decidiu batizar todos os seus filhos assim que nascessem. E com isso, aquela fera dos infernos nunca mais deu a cara por lá. O meu avô morreu quando seu filho mais velho completou 11 anos. Mas depois da morte dele, a minha avó jamais se comprometeu novamente com outro homem. Ela dizia que o meu avô era um homem cheio de mistérios. Mas mesmo assim, ele foi o seu único companheiro nesta vida, e assim será na próxima. Boa noite. Olá, Fael. Eu me chamo Mônica. Tenho 37 anos e moro em São Paulo. E o relato que eu trago para o canal não se passou comigo, e sim com meu pai, que se chama Anthony. Ele tem dupla nacionalidade, pois o meu avô é americano e a minha avó brasileira. Então, como ele morou por muito tempo em Nova York, ele foi convocado para a guerra no Vietnã. E depois da guerra, ele ficou um tempo recluso em uma fazenda no Texas, que era do meu falecido avô. E depois do que aconteceu lá, ele veio embora para o Brasil, e eu contarei aqui o relato com as palavras do meu pai. Este é um encontro que eu tive em 1975, alguns meses depois de voltar do Vietnã para casa. Simplificando, eu estava começando a ficar cansado de morar na cidade de Nova York, depois de passar vários anos naquela guerra de merda, e decidi que preferia sair e viver sozinho por um tempo. E isso me levou a viver no deserto absoluto do Texas, longe de onde os fazendeiros e realmente qualquer outra pessoa viviam. Bem, me mudei para a fazenda do meu pai. Nesta época, o meu pai já era falecido e eu fiquei sozinho naquele deserto. Viver na solidão não era um problema para mim. Obviamente, qualquer coisa é melhor do que ser capturado por forças inimigas. Então, tudo que eu tinha durante aquela estadia era um pequeno machado de madeira, uma arma de fogo e algumas caixas de fósforo e munição para caso de emergência.
Por um breve momento, tudo pareceu bem. E finalmente, eu consegui organizar os meus pensamentos e fazer alguma tentativa de lidar com tudo o que aconteceu durante a guerra. E então, eu comecei a notar alguém andando ocasionalmente em volta da minha fazenda. O fato é que eu escolhi uma das 3 partes mais isoladas do Texas, já que eu não queria encontrar ninguém. Então, ver alguém andando pelas minhas terras me preocupou um pouco. O problema era que as poucas tentativas que eu fazia para seguir esse alguém, eu sempre acabava me deparando com um bando de coiotes, ou de alguma forma perdendo a pessoa de vista, apesar da área relativamente plana e aberta que eu estava. Um mês depois dessa pessoa rondar as minhas terras durante a noite, eu comecei a ouvir gritos na madrugada, mas não gritos de terror. Eu não sei explicar como eles eram. Em vez disso, parecia que alguém estava tentando me assustar à distância, ou talvez tentando me intimidar para que eu fosse embora daquela fazenda. Os gritos eram sempre seguidos por uivos de coiote, e eu só ouvia os gritos à noite. E por razões muito óbvias, eu estava começando a pensar em deixar a área e voltar para Nova York. E a pequena família que eu havia deixado lá, pai e irmãos. Mas então, o pior aconteceu, e acho que a decisão foi tomada por mim. Bem, estou falando sobre o meu encontro com o sobrenatural. Até hoje eu não tenho certeza do que foi, mas olhando para trás, com o que eu sei agora, eu tenho alguns palpites. Isso aconteceu na primeira semana de outubro, no que seria a minha última noite no Texas. Bem, já tinha escurecido nesse ponto, e eu esperava outra noite, ouvindo aqueles gritos malditos. A primeira coisa que eu noto agora é que naquela noite em específico, eu não ouvia os uivos e nem os gritos. Bem, não houve gritos, pelo menos nenhum que eu me lembre. A noite foi bastante tranquila, até que aquilo entrou na minha fazenda. Eu mal tinha dormido e não tinha nenhuma vontade de dormir. Então apenas sentei perto da fogueira que fiz na área da fazenda, quando vi algo se aproximando. No começo, eu fiquei aliviado por ser apenas um coiote, e isso não me incomodaria, já que provavelmente ele estava apenas curioso sobre o fogo e o cheiro da carne que eu estava cozinhando. Eu ignorei, presumindo que ele iria apenas se aproximar, isto é, até começar a se aproximar do fogo. E foi quando eu notei a sua pele emaranhada e pelo cinza e escamoso. Ele parecia doente, enfermo. Olhando mais de perto, ele mal parecia um coiote. Aproximou-se do fogo, virou-se para mim e sorriu. Aquela criatura disse algo que eu não entendi bem. Em seguida, ele se levantou nas patas traseiras e caminhou em direção a mim através do fogo, ainda sorrindo para mim. Ele cantava uma canção que parecia algo como se fosse uma canção de ninar. E a expressão em seus olhos mudou de curiosidade para o tipo de intenção malévola que alguém usa apenas quando pretende matar uma pessoa. E eu, em vez de gritar, como presumo que vocês pensaram que eu faria, eu levantei a minha arma e esvaziei um pente completo naquela maldita coisa. E depois de esvaziar o pente da minha arma, eu me virei para pegar o meu machado e me voltei em direção à coisa e ele havia sumido. Haviam pegadas que seguiram seu rastro em minha direção e depois voltaram por onde ele veio.
Eu não sei como, mas ele deve ter se movido muito rápido do que qualquer coisa que eu já vi, para ser capaz de desaparecer tão rapidamente. Não me arrisquei a ver o que quer que fosse aquela coisa e fui embora naquela noite. Fiquei um tempo em Nova York antes de me mudar para o Brasil. E por todas as coisas que eu vi no Vietnã e que aconteceram comigo, eu não acho que nada se compare ao que eu vi naquela noite no Texas, e acho que eu nunca vou esquecer. Boa noite. Certo dia, perguntei ao meu avô se ele já tinha presenciado algo de sobrenatural em sua vida. E ele se lembrou de um caso que aconteceu com ele, o seu irmão e o seu pai, há muito tempo atrás. Meu avô se chama Sebastião e o meu tio Sirval. Na época, os dois moravam em uma cidade vizinha de Criciúma, em Santa Catarina. Meu avô conta que todos trabalhavam na roça com o pai, e o local era muito longe da casa deles. Era época de quaresma, e certo dia, voltando da roça, o que durava de 1h30 a 2 horas a pé, eles estavam atravessando uma mata, que era a rota que eles sempre faziam para irem embora. Quando de repente aparece um jovem negro, com a pele bem escura, vestindo apenas uma bermuda bem simples e com uma espiga de milho na mão. E esse jovem perguntou ao meu avô onde eles estavam indo, com um tom bem grave e arrogante. O meu tio e o pai deles acharam grosseria da parte do rapaz e queriam partir para a agressão. Mas o meu avô impediu e disse: "Espera, gente, não conhecemos ele, calma." E conversou com o rapaz. O jovem negro perguntou onde eles moravam, e o meu avô respondeu: "Uns 15 minutos daqui." Perguntou se eles ganhavam muito dinheiro trabalhando na roça, e o meu avô respondeu que não muito, mas dava para sustentar a família. No final, ele perguntou como estava a Jairce, a minha avó. Na época, ela e o meu avô eram apenas namorados. O meu avô, muito desconfiado da situação, respondeu: "O que tu quer com ela, rapaz?" O jovem deu uma risada muito macabra, deu meia volta e correu, entrando na mata. Eles foram atrás do jovem, mas o perderam de vista. Só que o meu tio avistou de longe esse rapaz entrando em uma pequena mata. Os três cercaram essa pequena mata. Era muito pequena mesmo, cerca de 10 metros mais ou menos. Porém, ele não saiu. Então, decidiram entrar nela. E para surpresa deles, tinha apenas um porco ali. Um porco negro da mesma cor do jovem rapaz. E aquela espiga de milho estava no chão, ao lado deste animal. O pai do meu avô matou o porco com uma foice, que ele tinha para usar na roça. E em seguida, todos foram embora. O meu avô, quando chegou em casa, foi recebido com um abraço da minha avó. Ela disse a ele que um rapaz negro bateu na porta da casa perguntando sobre ele. O meu avô ficou em choque e contou sobre o jovem negro que parou eles na floresta e que em seguida entrou em uma mata e virou porco.
dia seguinte, algumas pessoas acharam o corpo do jovem negro no exato lugar onde o meu bisavô havia matado o porco. Assim, todos tiveram certeza que aquele rapaz se transformava em bicho. Boa noite. Este relato é do meu avô, pai da minha mãe. Preciso que saiba que eu e toda a minha família somos evangélicos e temos horror a mentiras. Então, por favor, peço que acreditem em mim. Quem me contou essa história foi a minha avó. E graças a Deus, ela está viva. Já o meu avô não. Eu nem tive a chance de conhecê-lo. Ela disse que quando seu marido era vivo, há muito tempo, ele estava voltando bem de noite para casa. E era mês de março, época de quaresma. Na época, ele era conhecido como malandro, não desses de beber e pegar mulher, mas pelo jeito de se vestir e sair com os amigos. O meu avô ainda não conhecia a minha avó e jamais sequer colocou uma gota de álcool na boca. Ele estava em um boteco, com os amigos conversando, e ouvia várias pessoas falando. Ah, você viu a mulher gigante na rua esses dias? Todo mundo tem visto. E o meu avô disse: papo furado, isso não existe. Por volta das 2 da manhã, ele saiu do boteco e voltou para casa sozinho. As ruas eram pouco iluminadas naquela época, e os postes ainda eram de madeira. No caminho para casa havia uma encruzilhada, um dos lugares preferidos para se fazer despachos de macumba. Havia perto daquela encruzilhada um terreno com um mato alto e abandonado, cercado apenas com arame farpado, pois ali iria ser construído uma casa ou algo do tipo. Quando meu avô passou por ali, ele viu passar por debaixo do arame uma mulher maior que o poste. Ela estava de vestido branco, com uma cesta na cabeça e Maria Chiquinha nos cabelos, e uma cara emburrada que olhava fixamente nos olhos dele. O meu avô, coitado, quase teve um treco. Ele, sem saber o que dizer, falou: boa noite. E a mulher gigante respondeu, com uma voz bem grave. O meu avô acelerou o passo e quando olhou para trás, não viu mais nada. Ele chegou em casa e chamou a mãe dele e contou o que havia acontecido. E ela acreditou totalmente nele e jurou por Deus que era verdade o que ele viu. Essa história é passada há várias gerações e é algo meio fora do comum. Boa noite. Olá, meu nome é Larissa. Vim contar uma história que se passou com o meu avô e o seu irmão, em uma antiga fazenda na cidade de Itapaci, Goiás. Lá nesta cidade, onde os meus avós moram até hoje, é interior e tem várias fazendas e é bem pequena. Certo dia, o meu avô e o seu irmão foram para a nossa fazenda como de costume. Limparam a casa de campo e deram comida para o gado. E em seguida foram checar as colmeias. Quando começou a escurecer, o meu avô alertou seu irmão para voltarem rápido, pois era época de quaresma e coisas sobrenaturais
aconteciam por ali. Logo começou a escurecer e eles estavam a pé. Apertaram o passo e certa hora começaram a sentir uma coisa estranha, como se estivessem sendo observados. Um olhou para o outro e logo começaram a correr, até que aquela sombra que os observava esticou os braços por vários metros, até aquela sombra alcançar as pernas de ambos. Os dois caíram no chão e foram arrastados pelo matagal. Aquele ser sobrenatural os arrastava pelo pé. Eles olhavam, mas não conseguiam ver ninguém. Apenas uma sombra muito escura. E só estavam os dois na fazenda. O meu avô tem uma cicatriz na barriga até hoje, pois eles foram arrastados por uns 100 metros mato adentro. Chegaram em casa apavorados e com o corpo todo esfolado. Hoje, o irmão do meu avô é pastor e diz que depois desse episódio que ele foi buscar a igreja, pois ele ficou muito perturbado depois deste acontecimento. Ele mesmo já teve outras experiências com coisas sobrenaturais, mas nunca algo tão marcante quanto isto, que deixou marcas verdadeiras no corpo. Boa noite. E agora todo mundo vão dormir. O meu primeiro casamento durou cerca de 5 anos, até que me separei e divorciei. Foi muito triste com tudo isso, e mais ainda pelas palavras grosseiras que ouvia do meu marido. Tipo, você é gorda, tem muitos seios, você é burra, etc. Depois de 2 meses dele sair de nossa casa, eu já não tinha nem forças para comer. Eu me sentia um lixo, gorda, burra e mal amada. Enfim, tudo de ruim estava em mim. Nesta época, um vizinho que chamarei aqui de Carlos percebeu que eu estava solteira e desamparada, e ele logo começou a se aproximar de mim. No começo, ele sempre se oferecia como um amigo, sempre disposto a me ajudar. Mas depois, ele acabou dizendo que gostava de mim e que queria ficar comigo. Eu disse a ele que não, que eu havia acabado de sair de um relacionamento complicado. Estava muito mal por isso. E na verdade, eu não tinha nenhum interesse nele. Porém, parecia que ele não entendia. E todo dia, ele insistia em ficar comigo. E eu o rejeitava, como sempre. Certa noite, eu estava pegando no sono. E foi aí que eu senti uma paralisia em meu corpo. Quando acordei de manhã, eu estava com manchas em meu corpo, devido aos chupões que ele me deu. Eu, com vergonha, não contei nada para ninguém. E foi aí que, misteriosamente, o meu vizinho Carlos parou de dar em cima de mim. E sempre que ele me via, ele me cumprimentava com um sorriso sarcástico. Bem, como eu morava em uma cidadezinha do interior, onde não havia crimes e nem violência, eu costumava dormir com as portas da casa fechadas, porém destrancadas. E era muito fácil qualquer pessoa entrar. Mas por toda a minha vida que eu morei ali, eu nunca vi ninguém passar por situação de assalto, pois o lugar era muito tranquilo e pacato. Bem, na noite que se seguiu, eu até pensei em trancar as portas de casa com chave, para evitar o visitante misterioso. Mas aquilo foi tão bom
que eu passei a desejar aquela situação. E todas as noites eu esperava por esse homem. Eu não conseguia ver o seu rosto, mas eu tocava em seu corpo. Ele me fazia muito feliz, desejada, amada e com muita autoestima. Aquilo era uma completa loucura. Era um ser de outro mundo me namorando nas noites escuras. Porém, depois de um mês, eu comecei a ficar doente. Fui até o médico, porém, nada foi diagnosticado. Eu tinha uma tosse muito forte. E foi feito até exame de tuberculose, pneumonia e nada. Nenhum médico achava a razão de eu estar tão fraca. Eu quase não conseguia sair da cama. Mas ainda assim, continuei sendo visitada por esta criatura. E foi aí que eu decidi que não queria mais aquela coisa na minha cama. E então veio a surpresa. Eu comecei a apanhar dele. Meu Deus, eu fiquei tão mal que precisei ser levado ao hospital. A minha boca estava cortada por consequência de um soco. Eu fiquei com hematomas de quem havia levado uma surra de um homem forte. Eu sempre contava para os meus parentes que alguém entrou para roubar a minha casa e me bateu. Porém, eles passaram a desconfiar do meu ex-marido e levaram ele para dar depoimento na delegacia. E ele, coitado, de nada sabia. Eu estava cada vez com mais medo. Dormia com a luz acesa e com a porta do quarto aberta. Colocava um rosário em meu pescoço e rezava todas as noites. Era uma loucura total, pois aquele homem carinhoso se mostrou um verdadeiro demônio. E o pior de tudo é que a culpa era minha, pois fui eu que o convidei para entrar em minha vida. Mas foi em uma época difícil, que eu estava só, sem namorado e me sentia muito solitária. E de repente, aquela criatura aparece e renova a minha autoestima. Mas logo depois disso, ele me fez sentir um lixo novamente. As minhas suspeitas do meu vizinho Carlos eram imensas, mas ele não se parecia nada com o ser que me visitava às noites. E eu não acreditava em lobisomens, mas a única explicação plausível que eu tinha era essa, que aquela criatura era um lobisomem. Então, eu decidi trancar toda a casa durante a noite. Mas aquilo entrava do mesmo jeito e ria da minha cara, dizendo que nenhum cadeado no mundo era capaz de detê-lo. Sim, pessoal, o mais incrível é que aquela criatura falava. E quando aquilo falava, eu podia perceber que a sua boca era de um enorme cão negro. E isso foi o estopim da coisa. E foi aí que eu decidi dar um basta naquela situação. Naquele dia, eu fui até um centro espírita. E o médium que me examinou, ele logo incorporou uma entidade, que não vou citar o nome. E essa entidade logo me perguntou o nome do vizinho que tinha uma enorme fixação em mim. Eu disse que era o Carlos. E aquela entidade continuou a dizer: Maria, esse homem é um sanguessuga no mundo astral. Existem pessoas que têm a capacidade de se transformar em vampiros espirituais para sugar a energia vital da vítima. Mas esse seu vizinho vai muito além. Ele se transforma em um lobisomem do mundo astral, uma criatura abominável dentre todos os espíritos que vivem neste meio. Ele vai te sugar até te matar. Da mesma forma que ele já fez com outras mulheres. Você o rejeitou e agora ele quer se vingar. Eu não posso lidar com ele, pois ele é um entendedor da magia negra, muito experiente. Mas você pode enfrentá-lo. Eu, muito assustada, o perguntei como eu o enfrentaria. E ele logo disse:
Vou te dar um punhal consagrado de Exu. Você vai colocar embaixo do seu travesseiro. Essa criatura é um espírito sugador que te suga através do sexo. Mas qualquer ferro consagrado é capaz de romper a psicoesfera que o espírito se materializa. Pois na hora do ato sexual, aquilo precisa se materializar. E é aí que você o apunhala. Fui para casa e naquela noite eu fiz como o pai de santo ordenou. E quando a criatura apareceu, eu tirei o punhal debaixo do travesseiro e o apunhalei bem no coração. Aquilo deu literalmente um uivo que me deixou completamente em pânico. E em seguida, aquilo desapareceu da minha frente como se fosse fumaça. Mas antes mesmo daquilo desaparecer, eu pude ver a sua verdadeira forma. Aquilo era um monstro. Parecia um urso com focinho de cachorro e dentes caninos pontiagudos. Os seus pelos eram pretos, mas aquilo tinha muitas feições humanas. De fato, aquela coisa era um lobisomem do mundo astral. No outro dia cedo, eu percebi que havia uma grande movimentação na casa do vizinho Carlos. O seu filho estava ali, e eu logo perguntei o que aconteceu. E ele disse que o seu pai morreu de um infarto fulminante naquela noite. Bem, isso foi o suficiente para mim ter certeza que o Carlos era aquela coisa, pois eu havia apunhalado a criatura no coração. E o Carlos morreu de um ataque cardíaco fulminante. Bom, já fazem 20 anos desde que me mudei de lá. Me casei novamente e sou muito feliz com o meu atual marido. Boa noite.